Olá, de volta para mais um vídeo na nossa sequência. Bom, gente, hoje eu vou gravar aqui para vocês, tentar fazer um resumo sobre sintaxe, os termos da oração. Eu sei que o tempo está curto, domingo que vem já temos prova aí da PM e meus alunos pediram aí para fazer assim, uma revisão, né, algo bem rápido. E sintaxe não é nada rápido, vocês sabem, né? Estudaram comigo e viram que tem muita informação, muito conteúdo, mas eu tentei fazer um quadro resumo. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma explicação assim para vocês, só recapitulando tudo que já foi visto, e em seguida eu vou fazer um outro vídeo só com questões, discutindo questões, porque aí fica mais fácil de vocês relembrarem aí as funções sintáticas da oração. Então, vou tentar fazer isso para vocês. Claro que eu gosto de fazer as coisas da forma correta, eu não gosto de nada superficial, não gosto de correria nas minhas aulas, mas eu sei, né, uma semana complicado você falar sobre tudo. Então, nós sabemos que no sujeito nós temos tipos de sujeito, no predicado, tipos de predicado, e não dá para fazer isso num vídeo só. Então, hoje é mais uma recapitulação dos termos da sintaxe. Num segundo momento, eu farei um vídeo falando só sobre tipos de sujeito, tipos de predicado e as outras funções sintáticas com mais calma, dando aqui aqueles famosos bizus, né? Quando não confundir um objeto com um complemento. Vou falar aqui brevemente sobre isso. E mais adiante eu prometo aí um material mais completo para vocês. Então, vamos ao vídeo. Vamos lá, então, falar de termos da oração. Gente, para falar de termos da oração, antes temos que falar de 3 conceitos: frase, oração e período. O que é uma frase? Frase, conjunto de palavras que transmitem um enunciado. A frase pode ser nominal ou verbal. Por exemplo, quando eu digo que dia lindo, tem verbo? Não. É uma frase? Sim, porque não transmitiu uma mensagem? Transmitiu. Socorro! Ah, socorro! Um único substantivo e ele me transmite uma mensagem. Alguém está em perigo, alguém precisa de ajuda. Então, é uma frase sim. Então, qualquer palavra é frase, professora? Claro que não. Olha, se eu digo assim, menina, menino o quê? Não me transmitiu mensagem nenhuma. Entenderam? Então, para ser frase, tem que transmitir uma mensagem. Bom, frase verbal é aquela que contém verbo, né? Ele comprou um carro. Ele comprou, comprar, verbo, indica aí uma ação. Eu estou feliz. Estar, verbo, indica um estado do sujeito. Entenderam? Então, eu tenho frases verbais e frases nominais. Oração é cada verbo da minha frase. Então, se eu digo assim, ele comprou um carro, eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. E eu vou chamar essa frase de período simples, tá? Período simples é uma frase que só contém uma oração. Cada verbo é uma oração. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Eu tenho um período simples. Eu chamo essa oração de oração absoluta, porque ela reina, ela é poderosa, é só ela no pedaço. É isso, tá? Então, período composto seria o quê? Uma frase que contenha 2 ou mais orações. Ele comprou um carro e foi na casa do amigo. Ó, comprar e ir. 2 verbos, 2 orações. Período composto. Entenderam? Aí, vocês vão me perguntar, professora, e como é que eu faço a análise sintática? Separo todos os termos dessa frase aí com período composto? Não, gente. A análise sintática ela é feita por oração. Ela é feita em cima de cada oração. Então, por exemplo, se você tem um período composto, o que você vai ter que fazer? Separar as orações e fazer a análise sintática oração por oração. Cada oração tem o seu sujeito, o seu verbo, o seu complemento do verbo. É isso, tá? Claro que em questões de sintaxe, nós temos uma análise geral, que não é uma análise sintática de termos, é uma análise da frase como um todo, de período. Aqui é um período simples ou é um período composto?
não é? Coordenação ou é subordinação? Que tipo de oração coordenada que nós temos? Que tipo de oração subordinada nós temos? Temos essa análise? Sim, claro que temos, mas temos essa análise do período, tá? Quando falamos de termos da oração, é de cada oração da minha frase. Então, temos que analisar oração por oração. Quais são os termos aí da oração? Temos termos essenciais, integrantes e acessórios. Termos essenciais é a base de tudo, tá? Eu digo que é a base da minha oração. Olha, é essencial, é a essência, não é isso? Sujeito e predicado. Sujeito, quem é o sujeito? Sujeito é aquele ser de quem se diz algo, predicado é o que se diz desse sujeito. Então, vamos ver isso na prática. Ó. Os jogadores brasileiros conquistaram a torcida. Quem conquistaram a torcida? Você faz a pergunta sempre para o verbo para achar o sujeito, tá? Quem conquistaram a torcida? Os jogadores brasileiros. Então, meu sujeito está aqui. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante, que é um substantivo ou um pronome substantivo. Nesse caso, nós temos aqui, ó, substantivo jogadores. Quem conquistaram os jogadores? Ó, ele é o núcleo do meu sujeito. Um único núcleo, sujeito simples. Se eu tivesse mais núcleos, por exemplo, jogadores e técnicos brasileiros conquistaram a torcida. Jogadores técnicos. Teria dois substantivos, dois núcleos, sujeito composto. Tá bom? Só para vocês entenderem isso aí. Eu depois vou fazer um vídeo falando só sobre tipos de sujeito, tipos de predicado. É porque a prova da PM já está aí batendo na porta, né? Domingo que vem. Então, os alunos pediram aí uma revisão bem assim, né? Para ter uma recordação de todo o conteúdo trabalhado. Então, eu tentei fazer da forma assim mais prática possível, se é possível, mas vamos lá. Então, só para ter a noção aí dos conceitos. Gente, então, o que eu brinco com vocês em sala? Vai lá, pega as outras palavras e vê o que combina mais com esse verbo, né? Os conquistaram, sem sentido. Brasileiros conquistaram, até poderia ser. Poxa, mas eu tenho aqui, ó. Jogadores conquistaram. Jogadores conquistaram. São as pessoas, né? A pessoa que pratica a ação. Então, achei aqui o meu núcleo do sujeito. Nesse caso, sabemos que o sujeito não necessariamente tem que ser uma pessoa, né? Por exemplo, as ruas do condomínio ficaram imundas, né? As ruas do condomínio seria o meu sujeito, ruas seria o meu núcleo do sujeito, substantivo ruas, não é uma pessoa. Então, só para ter essa noção, porque no exemplo aqui eu estou trabalhando com a ideia de pessoa, por isso eu usei a palavra aí para vocês. Bem, vamos ao predicado. Os jogadores brasileiros conquistaram a torcida. Olha, o que se diz do sujeito é o meu predicado, é o verbo com os complementos, né? Nesse caso aqui, eu tenho ali um verbo de ação, conquistaram, e o complemento da ideia, a torcida. Os alunos brincam muito comigo quando eu falo, né? Um predicado que se diz do sujeito. Professora, achou o sujeito. Tudo que resta é o predicado, tudo que sobra é o predicado. Aí é engraçado, mas no fundo, faz sentido. Vocês têm razão. O que sobra é o predicado, sim. Tá? Achou o sujeito, o que me resta é o meu predicado. Então, conquistaram a torcida é o meu predicado. Muito bem. Depois nós vamos estudar também os tipos de predicado, que sabemos que são 3. Vamos ver agora aqui os termos integrantes. O que são termos integrantes? Termos integrantes são aqueles que vêm para integrar, ou seja, completar a ideia para que a mensagem tenha sentido. Sem eles, vai faltar informação, tá? Então, vamos lá. Jogadores brasileiros conquistaram. Poderia parar aqui? Não, você vai me perguntar, conquistaram o quê, professora? Eles conquistaram a torcida. Então, a torcida completa o sentido desse verbo aqui, ó, conquistar, tá? Quem conquista, conquista algo, alguma coisa. O que? A torcida. Tem preposição? Não, então eu chamo de objeto direto. Esse verbo, vamos chamá-lo de verbo transitivo direto, é aquele que não precisa de preposição. E o objeto também não precisa. Então, para um verbo transitivo direto, eu só posso ter um objeto direto, certo? Olha embaixo. Nossos alunos necessitam de bons professores. Nossos alunos necessitam. Posso parar aí? Não, né? Você vai me perguntar?
De quê, professora? Ah, eles necessitam de bons professores. Então, de bons professores é o meu objeto indireto. Completa o sentido do verbo com preposição, tá, gente? É um verbo que pede preposição e essa preposição vem junto do meu objeto, que será chamado de indireto. Por quê? Porque precisa de preposição, certo? Vamos lembrar da regência, verbo necessitar, pede preposição de, correto? Olha, gente, e o objeto também tem núcleo, perceberam? Ó, é o substantivo aqui, ó, professores, é a palavra mais importante, torcida, certinho? Antes de passar aqui para o próximo complemento, deixa eu só... É porque aqui trabalhamos dos termos, né? Mas só relembrar que existem verbos transitivos direto, que transitivo é aquele que pede um complemento. Intransitivo é aquele que não precisa. Por exemplo, o bebê nasceu, eu cheguei, certo? Ele saiu. Verbos que não precisam de complemento para fazer sentido, para transmitir a mensagem. E transitivo é aquele que precisa, como os dois que nós vimos aqui. Direto, sem preposição, indireto, com. Existem aqueles verbos que chamamos bitransitivos, ou seja, eles são transitivos direto e indireto. Eles precisam de dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Por exemplo, o verbo receber. Ele recebeu uma carta da amiga. Ele recebeu o quê? Uma carta. De quem? Da amiga. Então, receber é um verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto e vai pedir os dois objetos. Entenderam? Certinho? E temos os verbos de ligação, que são aqueles verbos que só ligam o sujeito a uma característica, a uma qualidade desse sujeito, a um estado desse sujeito, que nós vamos ver mais adiante, certo? Agente da passiva, gente. Agente da passiva, o nome já diz, vai aparecer na voz passiva. Qual a diferença de voz ativa e passiva? Ativo, sujeito, pratica a ação. Passivo, sujeito, sofre, recebe a ação. Então, olha ali, quando eu disse os jogadores brasileiros conquistaram a torcida, eu tenho uma frase na voz ativa. Por quê? Eles conquistaram, eles praticaram a ação. Agora, aqui, ó, a torcida foi conquistada pelos jogadores brasileiros. O meu sujeito é quem? A torcida. A torcida praticou a ação? Ela recebeu a ação, sofreu a ação. Ela recebeu, gente, ela sofreu a ação, ó, ela foi conquistada. Ah, tá. Quem foi o agente? Quem conquistou? Os jogadores brasileiros. Então, olha, aqui eu vou chamar de agente da passiva, é o agente da voz passiva, é ele que age na voz passiva, tá? Ele que pratica a ação na voz passiva. Então, como que a gente faz isso? Vamos relembrar. O objeto direto da voz ativa vira sujeito, eu digo que é um X, né? Vai lá, vamos lembrar. Faz um X aí, ó. O que era objeto direto na voz ativa vem para cá como sujeito, observaram? O que era sujeito na voz ativa vem para cá como agente da passiva. Agente da passiva, 99% das situações é a preposição por, que pode vir como pelo, pelos, pela, pelas, que nada mais é do que o por mais o artigo, olha aqui, mais o artigo do sujeito da voz ativa. Não era os jogadores? Então, aqui vai ficar pelos jogadores. Se eu colocasse jogadores brasileiros conquistaram, a torcida foi conquistada por jogadores brasileiros. Entenderam? Então, aqui nós temos o nosso agente da passiva. Quando eu falo 99% das situações, pode aparecer com a preposição de também, tá, gente? É raro, mas pode. Por exemplo, a calçada está coberta de flores. Você pode trocar por e você vai matar que é agente da passiva. Ah, a calçada está coberta, ó, está coberta. Observaram? A locução verbal, verbo ser mais particípio. Não é assim que eu faço a voz passiva, verbo ser, mais particípio. O que é particípio? Verbos terminados em ado e ido, no particípio regular. E temos o irregular, que são formas específicas, como entregue, né? Foi entregue, por exemplo, tá? Coberto, foi, está coberta, tá bom? Então, temos aí a voz passiva formada pela locução. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, ó, a calçada está coberta de flores. Opa, ela está coberta, ela praticou a ação? Não, ela sofreu, ela recebeu a ação.
Quem praticou a ação? As flores. Não foram as flores que cobriram a calçada? Então, de flores é o meu agente da passiva. E é fácil matar, gente. Troca por. Eu posso trocar o de em agente da passiva, ele pode ser trocado pela preposição por. A calçada está coberta por flores. Perceberam? Então, matamos. É uma pegadinha, porque quando o aluno grava aqui, a gente da passiva tem que ter a preposição por. Aí eu já vi bancas militares que adoram trabalhar assim, coloco o de e pego o aluno, né? Dá uma rasteira no meu aluno. Então, no meu não, porque o meu já está esperto que pode trocar. Certinho? Vamos lá, gente. Complemento nominal. Complemento nominal, o nome já diz, né? Temos complementos verbais. Quem são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. E temos o complemento nominal, que é aquele que não completa verbo, ele completa nome. Olha aqui, nós temos necessidade de bons professores. Quem é o sujeito? Nós. Quem é o verbo aqui? Temos. Vamos lá, então aqui, ó, nós temos necessidade de bons professores. Sujeito nós. Nós temos é o verbo está aqui, perceberam? Nós temos o quê? É um verbo transitivo direto. Nós temos necessidade. Aqui, ó, quem completa o verbo? Necessidade, que é um nome, correto? Aí eu tenho aqui, ó, eu posso parar aqui? Tem essa informação necessidade, que é um substantivo abstrato, lembrem disso. Eu posso parar aqui? Não, porque quem tem necessidade de alguma coisa. Então, você vai precisar de um complemento. Olha aqui, de bons professores é o complemento nominal, porque completa o nome necessidade, certo? Quem tem necessidade de algo, de alguma coisa. Como não confundir complemento nominal com objeto indireto. Gente, é uma confusão, por isso que eu peguei um exemplo bem parecido, para vocês perceberem isso. É uma confusão muito comum com o que os alunos fazem, porque os dois pedem preposição. O objeto indireto pede preposição, ele pede um complemento com preposição. E o complemento nominal também pede um complemento com preposição. Qual a diferença, então? Um completa verbo, o outro completa nome. Objeto indireto completa verbo aqui, ó, o verbo necessitar. Necessitam, eles necessitam. Olha o verbo aqui flexionado num tempo, num modo, tá? Aqui estamos falando de verbo. O complemento nominal completa nome. Você vai ver que tem outro verbo, o verbo é outro. Olha aqui, ó. Nós temos necessidade. Necessidade é um substantivo que completa, né, objeto direto daqui do verbo ter, que é um verbo transitivo direto. Então, perceberam isso? A diferença entre objeto indireto e complemento nominal, tá? Um completa nome e o outro completa verbo. Coloquei até o substantivo referente ao verbo necessitar, só para vocês terem aí essa noção. O que é verbo, o que é nome aí. Então, cuidado com essas confusões, certo? Complemento, o nome já diz, ó, complemento nominal. Ele vai completar ou substantivo abstrato, ou adjetivo, ou advérbio, correto? Nunca completará um substantivo concreto, tá? Só para ficar claro isso aí para vocês. Então, de bons professores é o meu complemento nominal. Observaram, ó? Aqui, ó. É a mesma, né? A mesma ideia de bons professores. Porém, aqui ele vem como objeto indireto, porque completou o sentido do verbo. Aqui ele vem como complemento nominal, porque completou o sentido de um nome, tá? Então, dependendo da estrutura, pode mudar a função sintática. É isso que eu digo, função sintática é análise, gente. Não tem decoreba. Eu vi isso aqui vai ser sempre sujeito, isso aqui vai ser sempre objeto. Claro que não. Depende da frase que você formar, da combinação de palavras que você fizer, tá? Então, muito cuidado para não confundir um com o outro. Então, perceberam por que são integrantes? Porque sem eles vai faltar informação na frase. Acessórios. O nome já diz, né? O que é um acessório? Aquilo que vem para acrescentar, mas que eu posso retirar. Ele não é fundamental. Eu costumo fazer uma analogia que o aluno entende muito bem consigo mesmo.
Meu relógio, meu brinco, meu cinto, meu cordão são o quê? Acessórios. Meus óculos são acessórios. Meus óculos eu acho que é meio integrante. São acessórios, ou seja, eu posso ficar sem eles? Posso ficar sem eles. Eles vêm para acrescentar, os óculos vêm para melhorar a minha visão aqui, né? Mas sem eles eu sobrevivo? Eu sobrevivo. Então, relógio, posso sair sem o meu relógio? Posso. Ele vem para me ajudar, né? Facilitar ali a você acompanhar as horas. Então, por isso são acessórios. Na frase, acontece da mesma forma. Termos acessórios são aqueles que vêm junto ali na frase, dando informações que vão acrescentar a mensagem, um melhor entendimento dela, tá? Mas não são fundamentais. Se eu retirar os acessórios, se eu retirar, se eu trocar, tranquilo, a mensagem fundamental, a mensagem núcleo, a mensagem base, ela vai ser a mesma, tá? Então, vamos ver quais são. Nós temos 4 termos acessórios. Quais são os 4? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. São os 4 termos acessórios. Vamos entendê-los. Adjunto adnominal. Olha, adjunto adnominal. Adjunto vem junto. Vem junto do quê? Adnominal, junto de um nome, tá? Então, adjunto adnominal são aqueles termos que vêm junto a um substantivo. Atenção, adjunto adnominal só acompanha substantivo ou um pronome substantivo, pode ser, tá? Acrescentando informações a ele. Então, ó, os jogadores brasileiros conquistaram a torcida. Os jogadores brasileiros. Quem é o meu núcleo aqui? Jogadores, que é o substantivo. Quem acompanha jogadores? Os e brasileiros. Então, ó, o artigo e aqui o adjetivo são adjuntos adnominais, porque vieram acrescentando, dando mais informação aqui para jogadores. Poderia dizer apenas jogadores conquistaram a torcida? Poderia. Mas eu quis dar mais detalhes, né? Ó, os, artigo definido, você define, diz quem é, não é isso? Você sabe quem são esses jogadores brasileiros, adjetivo, mais aí um adjetivo pátrio, né? De onde são esses jogadores, tá? Então, são informações que acrescentam. Quem faz papel de adjunto adnominal? Artigos definidos, indefinidos, adjetivos, locuções adjetivas, numerais, tá? E pronomes, gente. Os pronomes adjetivos também. Quem são os pronomes adjetivos? Alguns indefinidos, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, eles vêm para acrescentar informações, correto? Aqui no meu objeto também tem, ó, torcida. Não, o núcleo do objeto, falei sobre isso ali em cima. O A é artigo. O artigo é adjunto adnominal, tá? Então, quem acompanha substantivo acrescentando informação é o adjunto adnominal. Adjunto adverbial. Ó, perdão, vamos voltar aqui só para vocês verem mais um pouquinho do que eu falei. Olha aqui, ó. Nossos alunos necessitam de bons professores. Quem necessita? Nossos alunos. Sujeito, núcleo, alunos. Nossos, acompanha, indicando a quem pertence esses alunos. Pronome possessivo. Então, ele é adjunto adnominal. Lá, ó, no objeto indireto, de bons professores. Professores é o núcleo substantivo. Bons é o adjetivo que qualifica esses professores. Então, eu tenho aqui um adjunto adnominal, correto? Vamos passar aqui para o adjunto adverbial. Adjunto, já sei, é o que vem junto. Adverbial, junto de um verbo. Sim, a maioria das situações junto de um verbo, mas ele pode vir também junto de um adjetivo ou junto de um outro advérbio. Vamos ver aqui nesse exemplo. Ela canta muito mal. Poderia parar aqui? Poderia. Ó. Ela canta, verbo intransitivo, tá? Ah, professora, canta alguma coisa? Ela canta o quê? Sim, esse verbo ele pode ter sim várias transitividades. Ele pode sim ter várias transitividades no sentido de cantar algo, né? Ela canta a música do Caetano Veloso. Ela canta a música do Caetano Veloso. Aí é um transitivo direto. Ela canta
ela canta de maneira errada, por exemplo, né? Aí é um adjunto adverbial de modo. Então, vai depender do contexto. Como que eu faço essa frase? Ele pode aparecer como intransitivo, como ele pode aparecer aqui como transitivo direto também, tá? Quando ela canta o quê? Ela canta o quê, virou transitivo direto, correto? Aqui ele está como um verbo intransitivo. Ela canta, pontou, só a ação de cantar. Aí eu tenho aqui, ó, ela canta muito mal. É a ação de cantar, perceberam aí a diferença de cantar alguma coisa para a ação de cantar? Ela canta muito mal. Então, ó, ela pratica essa ação muito mal, seria isso. Então, eu tenho aqui, ó, 2 advérbios. Primeiro, eu digo que ela canta mal. Mal é um advérbio que se refere ao verbo cantar. Como que ela canta? Ela canta mal. Advérbio de modo. Quando a pergunta for como, gente, é advérbio de modo. Como ela canta? Ela canta mal. Advérbio de modo. Aí eu vou chamar de adjunto adverbial de modo na análise sintática, correto? Ah, mas eu não disse apenas que ela canta mal, eu disse que ela canta muito mal. Muito é advérbio de intensidade. Ah, certo, quanto disso, né? Mas olha só, está relacionado a canta ou está relacionado a mal? Ela canta muito ou ela canta muito mal? O quanto de mal? O quanto ela canta ou o quanto de mal que ela canta? Ah, é o quanto de mal que ela canta, professora. Quanto ela canta mal. Então, muito se relaciona aqui a outro advérbio, perceberam? Então, é advérbio acompanhando advérbio. O muito não está relacionado à ideia de cantar, cantar muito. O muito está relacionado à ideia, ó, de mal, intensidade de mal. Então, muito é um advérbio de intensidade relacionado a outro advérbio, mal. Perceberam? Quando que o adjunto adverbial aí pode se relacionar a outro advérbio? Então, adjunto adverbial de intensidade, muito, adjunto adverbial de modo, mal. Na frase de baixo, nós sempre temos necessidade de bons professores. Peguei aquele mesmo exemplo ali de cima, do complemento nominal, só acrescentei aqui, ó. Perceberam? Ali tinha sentido? Tinha. Eu quis dar uma informação a mais. Qual a informação que eu quis dar a mais? Que nós sempre temos necessidade. O tempo, né? Quando que nós temos necessidade? Quando a pergunta for quando, você tem adjunto adverbial de tempo. Olha aqui. Nós sempre, todo o tempo, a todo momento. Eu costumo dar uma dica para os meus alunos que é o seguinte: quando você tiver a ideia de momento, em que momento é adjunto adverbial de tempo. Uma confusão básica é com jamais e nunca. Ah, jamais e nunca é negação. Não, gente, não é negação, tá? Jamais e nunca se refere em momento algum, em tempo algum. Então, são advérbios de tempo, correto? Uma pegadinha velha aí em bancas. Aposto. Vamos passar aqui para o próximo. Aposto. Aposto é um complemento também acessório, é um termo acessório que ele vem para dar uma informação a mais. De que forma? Ou para explicar um substantivo anterior, ou para resumir vários substantivos anteriores, ou para enumerar um pronome substantivo ou um substantivo, ou para especificar um substantivo. O aposto está relacionado diretamente a um substantivo ou a um pronome substantivo, aquele que exerce a função do substantivo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o primeiro. Anita, aluna da 3ª série, obteve um bom rendimento. Olha, aluna da 3ª série, repare, vem entre vírgulas, depois de um substantivo. O aposto sempre vem, né, aqui, esse aposto explicativo, ele sempre vem após o substantivo. Então, meu substantivo, o aposto, sempre vem após o substantivo, né? Perdão, coloquei de um jeito que parece que é só. O aposto sempre vem depois de um substantivo. Então, esse aposto explicativo aqui, o que ele está fazendo? Ele está explicando quem é a Anita. Quem é a Anita? Aluna da 3ª série. Tá? A minha frase era o seguinte: a Anita obteve um bom rendimento. Ah, beleza. Aí você vai me perguntar, quem é a Anita? Então, o aposto ele vem para explicar melhor quem é a Anita. Ah, não tinha sentido? Tinha sentido. Tinha um sujeito, tinha um verbo e tinha ali um complemento do verbo, mostrando bonitinho, né? Quem é o sujeito, qual é a ação, certinho?
mas eu quis dar uma informação a mais. Então, é acessório, ó. Eu quis. Para quê? Para ficar bem claro para você quem é a Anitta, correto? Então, o aposto explicativo, na verdade, é uma informação que vai explicar melhor um termo substantivo anterior, tá? O aposto resumidor. Olha o exemplo. Lápis, canetas, borracha e apontador. Tudo estava no estojo. Gente, o meu sujeito é esse sujeito aqui, ó, composto. Lápis, canetas, borracha, apontador. 4 núcleos. Tudo não resume esse meu sujeito? Então, tudo, olha, um pronome indefinido, substantivo, ou seja, ele exerce uma função substantiva, e ele aqui, ó, está na função sintática de aposto. Ele é um aposto para todos esses termos aqui anteriores. Resumir aqui em tudo. Reparem que o verbo, nesse aposto resumidor, o verbo concorda com o aposto. Ele não concorda com o sujeito, observaram? Olha aqui, ele está no singular, concordando com o aposto, tá bom? Mas tudo não é o sujeito. Atenção, porque aí o aluno lembra da regra geral do verbo, né? Ah, o verbo concorda com o sujeito. Mas, na verdade, aqui no aposto resumidor, ele não concorda com o sujeito, ele concorda com o aposto. Então, atenção a isso. E agora eu vou inverter esse exemplo, olha aqui. Tudo estava no estojo. Tudo agora é sujeito, perceberam? Tudo estava no estojo. Tudo agora é meu sujeito. E eu vou dizer que tudo, professora. Lápis, canetas, borracha, saiu aqui um espaço, tá, gente? Desconsiderem. E apontador. Eu enumerei. Então, o aposto enumerador é aquele que você tem um pronome, uma palavra que vá dar uma ideia generalizada, coletiva, e depois você vem especificando os termos referentes a essa palavra. Isso é um aposto enumerador, correto? Normalmente ele vem assim, ó, depois de 2 pontos. Ah, professora, poderia vir uma vírgula aí? Gente, até poderia, mas vamos lá, bom senso. Eu já venho enumerando os termos com vírgula. Se eu colocar uma vírgula, vai faltar clareza textual. Então, para dar mais clareza, os 2 pontos que tem essa função aí, né, de explicar melhor isso aí. Enumerador, mas na verdade eu digo que todo aposto no fundo ele está explicando melhor, tá? O aposto ele tem uma ideia geral de explicação sim em todos os casos, mas cada um tem o seu nome ali mais específico de acordo com a sua função. Então perceberam? Eu tinha um pronome aqui na função de sujeito e aí eu vim aqui discriminando que tudo é isso. Então, enumerador. Olha o último exemplo. O escritor Guimarães Rosa inventou muitas palavras. Olha, o escritor, deixa eu só destacar ali porque eu esqueci aqui de marcar, a gente marca agora que não tem problema. Aqui, o escritor Guimarães Rosa. Gente, o que acontece? Eu tenho vários escritores, não tem? Tem. Todos eles inventaram muitas palavras? Não. Especificamente, Guimarães Rosa que fez isso. Então, quando você tem muitos e você quer falar sobre um determinado, você tem ali o que a gente chama de aposto especificativo. Ó. Está especificando qual é o escritor, tá? Isso acontece muito ó, com escritor, cantor. Você tem vários e você está... Quando você tem uma ideia que você tem vários e você está se referindo a um específico entre tantos, tá? Rua, o nome das ruas. O nome das ruas nada mais é do que um aposto especificativo, né? Rua do Ouvidor. Nossa, eu tenho tantas ruas. Ah, mas eu estou falando especificamente da Rua do Ouvidor. Então, é um aposto especificativo. Observem que o especificativo ele não vem com pontuação nenhuma, tá, gente? Ele não vem com vírgula, ele não vem com 2 pontos, ele não vem com nada, ele vem direto, tá bom? Ele vem direto. Perceberam? Só cuidado para não confundir com adjunto adnominal. Adjunto adnominal é um adjetivo, não é um substantivo, lembrem disso. Aqui, ó, é substantivo com substantivo, observaram? Substantivo comum, substantivo próprio. Então, muita atenção a essa informação. Vocativo. Vocativo é um termo à parte na oração, certo? Ele vem nada mais do que para chamar a atenção da pessoa ao qual eu me refiro, ou das pessoas, para que elas prestem atenção naquilo que eu disse ou naquilo que eu vou dizer. Olhem os exemplos. André, vem aqui, por favor. André, eu falei André, o André vai, ligar as anteninhas dele, prestar atenção no que eu tenho a dizer.
Então, eu chamei a atenção do André para mim. Então, eu chamo isso aqui de vocativo. Gente, observe que o vocativo ele vem separado por vírgula sempre. No início, vírgula. Ah, ele vem no final, depois de uma vírgula. Ele veio no meio, entre vírgulas, tá? O vocativo sempre virá separado por vírgula, esteja ele onde estiver. E cuidado para não confundir com sujeito. Lembrem, sujeito não vem separado do verbo por vírgula, não pode. E ó, não tem como, tá? Se isso aqui fosse sujeito, seria o seguinte, ó. André vem aqui. Quem vem aqui? André, certo? Venha, ó, imperativo, eu estou dando ordem. Então, nessa frase aqui, não teria nem como você confundir isso aqui com o sujeito, perceberam? Tá bom? E, ó, chamou, fez um chamamento, chamou é vocativo. Outro exemplo, ó. Hoje não teremos aula, meus alunos. Opa, meus alunos eles já ficaram atentos. Ah, esse recado foi para nós. Nós não teremos aula. Então, ó, veio ao final, pode vir ao final também, mas reparem, ó, com vírgula, tá? O vocativo vai ser um substantivo comum, um substantivo próprio, um coletivo pode ser, certo? Tá? Mas pode aparecer aí um apelido, uma forma carinhosa, uma forma pejorativa, é uma forma de tratar as pessoas, correto? Seja pelo nome dela, seja por um apelido, seja pelo substantivo comum que se refere, né? Alunos, tem vários, é substantivo comum. Se eu chamar pelo nome, vai ser um substantivo próprio, correto? E aqui o aposto no meio da oração, olha aqui. A vida, minha filha, é um espetáculo. Ó, a vida é o meu sujeito, é verbo de ligação, um espetáculo predicativo do sujeito. Minha análise está aqui. Então, o que é essa minha filha aqui no meio, professora? Minha filha é o vocativo, ou seja, quando eu falar a vida, minha filha, opa, é comigo que ela está falando. E ela vai prestar atenção, é um espetáculo. Ah, esse recado foi para mim, que a vida é um espetáculo. Perceberam o que é um vocativo, tá? É um chamamento, é a forma de tratar alguém para que ela preste atenção na sua mensagem, na sua frase, na sua oração. É um termo solto da oração, um termo à parte da oração, tá? Na análise sintática ele fica à parte. Você tem sujeito, verbo, complementos, vocativo, vocativo à parte. Certinho? Entenderam aí o que é um vocativo? É importante. Deixa eu só falar rapidamente de um termo que não vem na gramática entre os termos da oração, mas faz parte também, que é o predicativo. Quando você tem verbo de ligação, como esse último exemplo aqui, ó, a vida é um espetáculo. Quando você tem verbo de ligação, o que é verbo de ligação? Um verbo que serve para ligar o sujeito a uma característica desse sujeito, a uma qualidade desse sujeito, a um estado desse sujeito. Quando você tem verbo de ligação, você não tem objeto, você tem predicativo, correto? Então, aqui é um predicativo do sujeito. Dependendo aí da frase, eu vou ter predicativo do objeto também, num predicado verbo nominal. Mais à frente eu vou explicar isso para vocês, só para relembrar, tá, gente? Que é um termo que a gramática não sei por que não coloca aqui, eu colocaria aqui, ó, entre os integrantes. Eu até sei por quê. Não sei porque é uma forma até ruim de me expressar aqui. Eu até sei por quê. Quando ela fala em termos da oração, oração que tem verbo. Verbo se liga logo na ideia de ação. E o verbo de ligação, ele não é um verbo essencial, é um verbo que nós dizemos que ele é uma ponte. Ele só está ali para ligar. Então, é aquele verbo que ele pode ser retirado, que o núcleo é um nome, o núcleo é, na verdade, a informação que se tem após esse verbo. Então, por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Vamos relembrá-los? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Por exemplo, eu estou doente. Eu posso tirar eu doente. Ah, você entendeu a mensagem, né? A vida é um espetáculo. Eu posso retirar o ela ali. A vida é um espetáculo. Então, tem uma noção, diferente de você retirar um verbo de ação, por exemplo. Os jogadores brasileiros, a torcida. Os jogadores brasileiros, o que a torcida? Ah, conquistaram, ó, é uma ideia. Se eu trocar o verbo, eu mudo completamente o sentido. Os jogadores brasileiros afastaram a torcida, olha só. Mudei totalmente a semântica. Então, na verdade, o verbo de ligação, a semântica não muda quando você retira o verbo, tá? Então, a ideia
permanece ali. Você tem ideia de que é um estado, de que é uma característica, de que é uma qualidade, bem diferente dos verbos de ação. Então, por isso que ele não aparece aqui, mas eu acho que deveria aparecer sim, como uma parte, uma explicação, um adendo, né? Uma observação, mas para o aluno saber. Tá bom, gente? Bom, vamos aqui finalizar. Bom, gente, vamos finalizar então aqui com esse slide, com esses slides, com esse tema. Espero ter ajudado vocês aí nessa revisão de uma forma bem corrida. Entendo que o tempo é curto e que vocês precisam dessa revisão. E no próximo vídeo vamos discutir aí umas questões sobre análise sintática, os termos da oração. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.